Olá, seja bem-vindo. Esse é o vídeo de número 1 do tópico novo, o tópico 7 do curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, da Universidade de Brasília, e o assunto desse tópico, como vocês podem ver, são os grafos. Muito bem, vamos passar por esse roteiro para falar sobre grafos. Este é uma primeira abordagem sobre o assunto de grafos. Os estudantes, vocês estudantes de engenharia de redes, certamente verão esse tópico em muito mais profundidade no curso de grafos, que é parte do currículo obrigatório do curso mais à frente. Mas aqui a gente vai ficar preocupado principalmente com a questão de implementação em programa de computador, de grafos, e do entendimento dos algoritmos mais básicos aí de percurso, caminhos mínimos e árvore geradora mínima, como vocês podem ver aí pelo roteiro. A leitura sugerida são as seções 8.1 a 8.5 do livro texto do Drozdek. E nesse primeiro vídeo a gente começa, claro, falando da definição e representação de um grafo em computador. Bem, um grafo é uma estrutura de dados que generaliza, digamos assim, outra estrutura de dados que a gente já viu anteriormente, que são as árvores. Então, o grafo ele é basicamente uma estrutura que permite você realizar associações de qualquer natureza entre os seus dados. E essas associações são representadas por conexões entre os vértices, e esses vértices, no caso, são os dados, a informação que você quer representar, manipular e por aí vai. Então, você tem uma coleção de vértices, chamadas, muitas vezes a gente chama também de nó, e as suas conexões, denominadas de arestas. Então, todo grafo ele vai ser o conjunto formado, um conjunto de dois conjuntos, no qual o primeiro conjunto V são os vértices, o segundo conjunto E são as arestas. E as arestas justamente ligam um vértice a outro. Por exemplo, aqui temos uma aresta que liga o vértice 1 ao vértice 2. Por ser justamente inserido dentro da definição de um conjunto, matematicamente a gente denota o número de elementos de um conjunto, ou a cardinalidade de um conjunto, dessa forma aqui, usando essas duas barrinhas verticais. Então, se a gente quer saber o número de vértices ou o número de arestas, a gente representa dessa maneira aqui, as barrinhas ao redor de V ou as barrinhas ao redor de E. E está aqui, justamente, claro, estou usando a representação gráfica de um grafo em que eu tenho os seus elementos, os nós aqui, por exemplo, e as conexões entre eles. Como eu falei, esses grafos podem representar dados em associação de diversas naturezas. Por exemplo, isto aqui pode representar um mapa de uma região do país, em que cada vértice representa uma cidade, cada aresta representa uma conexão rodoviária entre essa cidade, por exemplo. Outro exemplo, você pode entender isso aqui como uma rede de comunicação em que cada nó representa um enlace ali, um cliente, um computador, um ponto de acesso à internet, uma rede local e por aí vai. E aqui você tem nas arestas as conexões entre essas entidades, essas unidades aí de processamento, de computação. Outro terceiro exemplo, você pode entender o grafo aqui como cada vértice representando um aeroporto e as conexões aqui, as arestas, representam linhas, voos que conectam um aeroporto até o outro. E por aí vai. Há uma infinidade de exemplos e situações
em que se pode aplicar o conceito de grafos. Bem, outra definição importante é que você tem primeiro o conceito de grafo não dirigido. O conceito de grafo não dirigido representa grafos em que os seus vértices não têm orientação entre as arestas que os conectam. Então, por exemplo, aqui a conexão do vértice 2 para 3 não tem nenhuma orientação dessa conexão ser de um sentido ou de outro. Ela é, digamos assim, simultânea. Conecta tanto do 2 para o 3 quanto do 3 para o 2. Por isso que reparem na notação matemática, quando a gente define o conjunto de arestas desse grafo aqui do desenho, eu defino como um conjunto de subconjuntos. Cada subconjunto aqui é um par de vértices que representam uma aresta. Então, quando eu coloco aqui esse subconjunto aqui 1, 2, eu estou indicando que 1, 2 representa uma conexão entre esses dois vértices, 1 e 2. 2, 5 é a representação da aresta que conecta 2 com 5 ou 5 com 2. E por aí vai. Em contraponto, você pode ter um grafo dirigido ou um digrafo, ou grafo direcionado, em que daí há algum sentido de orientação nas arestas e, portanto, você passa a representar o conjunto de arestas como um conjunto de pares ordenados. Por isso, vejam a diferença aqui na notação agora entre parênteses. E aí, o sentido passa a importar, então veja que 1 tem conexão com 4, mas 4 não tem conexão com 1. As mesmas ideias valem para as outras arestas aqui. 2 tem conexão com 5, 3 tem conexão com 5, o 5, no entanto, só tem conexão, só parte uma aresta dele para 4. Você pode, inclusive, ter conexões de um vértice com ele mesmo, como estão vendo aqui na conexão do 6 com ele mesmo. Então, esse é um outro tipo de grafo que a gente pode ter, que é o grafo dirigido, ou grafo direcionado, ou digrafo. Além da questão da orientação das arestas, de ser um grafo dirigido ou não dirigido, você pode ter também associação de pesos às arestas. Esse é o caso do grafo ponderado. E aí, esse peso, ele se encaixa dependendo do seu problema a situações como custo, distância, comprimento e por aí vai. Se esse grafo, por exemplo, representa uma rede de comunicação, você pode associar aqui cada um desses pesos à latência média entre dois nós da sua rede, por exemplo. Se esse grafo representa uma malha de transporte aéreo, cada vértice é um aeroporto, o peso associado a uma aresta pode representar a distância em quilômetros do voo ou o custo em combustível para realizar aquela operação aérea entre dois aeroportos e por aí vai. Então você pode usar o grafo ponderado para associar esses conceitos dependendo da aplicação que você está fazendo com aquele grafo. Muito bem. Entendido a definição de grafo, tipos de grafos que nós podemos ter, a gente agora tem que começar a discutir um pouco de como eu represento essa definição de conjunto matemático em computador. Como é que eu faço uma representação disso de forma adequada em um programa de computador? Há basicamente duas formas, com certas nuances e variações a partir delas, e que são as seguintes. A primeira forma são as listas de adjacências. Então, eu armazeno no meu programa uma lista de todos os vértices, para cada vértice pertencente ao meu conjunto V, então eu tenho um conjunto ali de vértices. Eu crio para cada um deles uma lista particular, listando daí dentro dela os vértices V que guardam uma aresta com U. Então,
É como se eu montasse uma lista dos vértices vizinhos a cada um deles. Então, todos os vértices vizinhos a U para todo U dentro de V. A segunda forma de se representar é através da matriz de adjacências, em que eu construo uma matriz, uma tabela de dimensão equivalente ao número de vértices, e aí eu marco cada uma das posições da minha matriz se há uma conexão entre aqueles vértices que são indexados por aquela posição na matriz. Então, o vértice I tem conexão com o vértice J, então na linha linha I, coluna J da matriz, eu associo o valor 1. Indico com o valor 1 que existe uma conexão, existe uma aresta conectando esses dois elementos. E coloco 0 caso contrário, obviamente. Aqui vamos ver alguns exemplos disso. Imagine aqui esse grafo não dirigido, não ponderado. E se eu vou partir para a representação primeiro em matriz por adjacências. Observe aqui que cada linha eu guardo as arestas que existem para aquele vértice. Então, a linha 1 aqui, 1 se conecta com 2 e se conecta com 5. Estamos vendo aqui, ó, tem aresta para 5 e tem aresta para 2. Então, eu marco na posição 1, 2, marco na posição 1, 5. Como é um grafo não dirigido, eu vou ter também uma relação de simetria aqui na minha matriz. Repare que 2 para 1 eu também vou ter uma aresta, então eu marco aqui também na matriz. 2 para 3 eu também tenho uma aresta, 2 para 4 tem uma aresta e 2 para 5 tem outra aresta também. E por aí vai. Então, aqui também eu tenho de 3 para 2, eu tenho uma aresta, 3 para 4, também outra aresta. Então, todas as posições com valor 1 eu estou, indicam justamente as arestas presentes no meu grafo. Na lista de adjacências, repare que eu monto, como eu falei, uma lista de listas. E aí, para cada uma delas, a lista principal indica o vértice de partida, e aí dele partem justamente os seus vizinhos, os vértices vizinhos. Então, do vértice 1, quem são vizinhos adjacentes a ele? 2 e 5. Então, eu tenho um nó para indicar que o vértice 2 é vizinho e que aponta para o seguinte, que é um nó que indica que o 5 também é vizinho de 1. A mesma ideia vale para outros nós, por exemplo, aqui o nó 4 tem adjacência para 2, para 3 e para 5. Eu marco aqui, justamente eu monto a lista com os vértices 2, 5 e 3 como vizinhos adjacentes do meu vértice 4. E se eu vou para representação num grafo dirigido? Eu posso, claro, continuar trabalhando seja com matriz de adjacência ou lista de adjacências, isso depende de ser dirigido ou não, mas claro que na estrutura de representação vai haver umas certas diferenças. Repare que a matriz de adjacências ela não tem mais simetria, porque agora o sentido da aresta importa. Então, por exemplo, eu tenho uma aresta de 1 para 2, então aqui 1, 2 está marcado com 1, mas 2, 1 não tem marcação, porque eu não tenho uma aresta no sentido contrário aqui, de 2 para 1. Então, a matriz de adjacências, ela fica aqui, no caso, menos preenchida e não tem aquela simetria como tem aqui no grafo não dirigido. E também, naturalmente, a lista de adjacências também se reduz aqui no caso. Veja que ela agora tem a aresta de 1 para 2, 1 para 4, são as duas arestas direcionadas que partem de 1. 2 só tem aresta partindo dele para 5, então aqui a lista indica isso. Por exemplo, o 3 só tem arestas partindo para 5 e para 6, e aqui também eu tenho essa indicação. Bem, antes da gente passar para o estudo da representação, reparem que as duas formas
tem prós e contras. A matriz de adjacências, ela guarda, né, ela tem um tamanho, quadrático com o número de vértices na sua com o número de vértices registrados que contém aquele grafo, e isso faz com que, se você tem um grafo densamente conectado, ok, aí você faz um bom uso da matriz de adjacências, ela fica bastante preenchida. No entanto, quando você tem um grafo com relativamente poucas conexões, ou seja, um número de arestas relativamente pequeno em relação ao quadrado do número de vértices, que é o tamanho da matriz, você vai ter uma matriz esparsa, cheia de números zero. E aí, por outro lado, a lista de adjacências, ela passa a ser uma solução mais econômica, mais eficiente em termos de espaço, de ocupação em memória, porque ela só vai conter nós daqueles que efetivamente são aresta do seu grafo. No entanto, há algoritmos associados às operações que se realizam dentro de um grafo, percurso, caminho mínimo, detecção de ciclos e por aí vai, que às vezes são mais fáceis de se implementar numa matriz de adjacências e outras vezes são mais simples de se implementar numa lista de adjacências. Então, fica justamente uma relação aí de compromisso entre as duas representações. Uma representação pode ser mais interessante para certos algoritmos, outra representação pode ser mais interessante para outros algoritmos. De todo jeito, são duas possibilidades viáveis de se representar grafo em computador. Vamos parar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente vai ver essas formas de representação, em especial a forma de representação por listas de adjacência, no código em C++, nos arquivos grafo.h e grafo.cpp. Então veremos isso no próximo vídeo e ficamos por aqui nesse vídeo. Até mais!